noite, Rafa. Boa noite. Tudo bem? Tudo ótimo. Então, tá bom. Isso aí. Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos dar continuidade a um texto que eu postei essa semana sobre ego. E a gente vai falar sobre as escolhas do ego, né, Rafa? Isso aí. A gente sempre traz dentro dos temas algo que a gente vai colocando, ensinamentos, né, e conhecimento. Então, para a gente começar hoje, a gente vai falar o seguinte. O que é o universo? O universo é uma consciência. Né? A gente chama de consciência, ou seja, é uma consciência de pura luz, de puro amor, né? Que a gente dá o nome de Deus. E essa consciência, ela é onipresente, ou seja, ela está presente em tudo, onisciente, ela sabe de tudo, e onipotente, ela pode tudo. E dentro disso, né, essa consciência, o que acontece? Vamos falar assim, como foi criado o nosso universo? Pela consciência de Deus. Então, Deus pensou, vou criar um universo. O que aconteceu? As próprias energias de Deus, do universo, começam a se movimentar, e aí tem o que a gente conhece lá como o tal do Big Bang. Né? Começou o universo com um pensamento de Deus. E o que acontece com isso? Deus criou nós também, ou seja, consciências que ao longo da nossa evolução fomos se individualizando. Então nós também podemos criar as coisas com os nossos pensamentos. Então quando a gente pensa, a gente cria também. E por que a gente não cria um universo? Porque a gente não tem tanta luz e nem tanto amor como Deus tem. Então, essa é a nossa evolução. Quanto mais luz a gente adquire, quanto mais amor a gente adquire, mais da nossa consciência cria as coisas com mais facilidade. Né? Ou seja, quando a gente pensa para a nossa vida, ou, enfim, o universo começa a movimentar as energias para que as coisas aconteçam. Assim como Deus faz. Então, quando a gente traz lá, né, os ensinamentos, os conhecimentos que Deus fez nós, a sua semelhança, em função disso, em função que a gente é uma consciência, pensa, cria e tem um amor, né? Tem muita luz. Né? Quanto mais luz nós ganhamos no decorrer da nossa escala evolutiva, mais próximo de Deus, do universo, a gente chega. E isso deixa a gente com mais facilidade para criar as coisas. Né? Por isso que a gente vem trabalhando, falando para trabalhar, controlar os pensamentos, porque tudo que a gente pensa, num nível, claro, menor, a gente cria. Então vamos pensar da seguinte forma. Dois seres humanos, um homem e uma mulher. Quem eles são? Eles são consciências também. Então, a consciência de um homem, que é um espírito encarnado, e a consciência de uma mulher, que é um espírito encarnado. Cada um deles pensa, quero casar. O nosso exemplo. Quando eles pensam, eles estão criando a realidade deles. Então, cada escolha que a gente faz, a gente cria uma realidade. Aí o universo começa a movimentar as energias para que aquele, né, casamento aconteça. Vai se encontrar, cada um tem a sua história. Mas enfim, para o que a gente quer falar de escolhas, né, a gente está dando essa introdução. Então eles escolheram. E aí o que acontece? Vamos supor que esses dois seres se casaram e estão vivendo uma vida juntos. Aí eles pensam, ou seja, eles escolhem de novo. Vamos ter uma criança.
né? Vamos ter um bebê. O que acontece quando eles pensam dessa maneira? No universo, no plano espiritual, começa o movimento das energias de novo para que aconteça aquele nascimento daquela criança. Só que o que acontece? Agora a gente vai falar um pouquinho do plano espiritual. Essa criança, antes, né, de se tornar fisicamente, antes dos 9 meses lá de nascer, existe um planejamento da espiritualidade para o espírito que vai nascer. Ou seja, cada um de nós tem um planejamento antes de encarnar, antes de vivenciar a vida física aqui na carne. E esse planejamento é muito complexo e, assim, é tudo detalhado. Ou seja, tem hora para nascer, tem hora e dia para morrer, para desencarnar. É tudo organizado, é tudo detalhado. No universo, é tudo organizado. E aí, assim, então é feito um planejamento. Cada escolha que a pessoa vai fazer está sendo planejado para aquela alma, aquele espírito que vai nascer. Então, é feito todo um planejamento. Quem vai ser o anjo da guarda dele? Quem vai ser o mentor espiritual dele? Quem vai ser o pai? Quem vai ser a mãe? Que família vai nascer? É tudo planejado antes. Tá? E aí o que acontece? Às vezes, também, é feito treinamento. Por exemplo, vamos supor que essa pessoa venha com uma missão de ser um médico, que vai trazer um conhecimento de cura de várias doenças, que vai ajudar a humanidade a evoluir, a sair do sofrimento. Então ele vem com essa missão. Então, antes de encarnar, é feito um trabalho, um estudo, um treinamento com essa consciência que vai vivenciar a vida aqui fisicamente. Entende? Então, tem todo um planejamento. E aí, o que acontece? Vamos supor que essa pessoa veio, passou seus 9 meses, nasceu a criança lá. Então, veja a responsabilidade também do pai e da mãe com essa criança. Como é que vai ensinar, como é que vai ser colocado no caminho para que ele evolua de uma forma a ter sucesso na sua evolução espiritual. Esquece a matéria aqui nesse momento. Tá? Por quê? Porque nós estamos aqui para evoluir espiritualmente, na matéria. Então, o pai e a mãe vão ter uma responsabilidade também muito grande. E dentro disso, todas as escolhas para a criança, os ensinamentos que vão ensinar aquela criança, e aí aquela criança, que é uma consciência, também vai ter as suas escolhas. E o que a gente quer dizer com isso? Então, no planejamento daquela criança, vamos supor que ela vá desencarnar com 80 anos. Então, o planejamento dela vai ser com 80 anos. Aí o outro pode ser com 50, o outro pode ser com 35, ou seja, tudo está pré-determinado, na matéria. Por isso que aqui a gente chama de ilusão, porque é uma ilusão a gente vivenciar aqui, porque a vida real é em espírito. Então a gente tem que ter esse conhecimento. Faz toda a diferença. Vamos supor, que nem no nosso exemplo, que ela vai ter 80 anos, e ela nasceu lá, está crescendo, vai virar adolescente, jovem e tal. E dependente das escolhas dela, então ela vai ter um caminho a seguir. Esse caminho vai ser para a evolução espiritual dela. Então, foi planejado que ela ia passar certas dificuldades, ia enfrentar certos desafios, ia passar por certas situações para quê? Para aprender, para crescer, para evoluir. Então, muitas vezes a gente está reclamando da nossa situação, mas a gente está olhando só a questão material. A gente está olhando só o que a gente chama de sofrimento.
esquecendo que naquele momento, quando a gente aprende, aquele desafio, aquele sofrimento, vai embora, né? Então, o desafio, a dificuldade, serve para que a gente cresça, aprenda. E isso depende das nossas escolhas. Então, como a gente falou, esse planejamento que é feito, se a gente seguir a risca ele, né? Ou seja, se a gente escutar a nossa intuição, o nosso espírito, a gente vai crescer de forma que a gente chama de amor, né? A gente escolhe o caminho do amor. Então, as escolhas que a gente vai fazendo ao longo da nossa caminhada é em função do crescimento espiritual. Esquece matéria, né? E aí o que acontece? No meio desse caminho, tem um negócio que a gente chama que é o nosso ego. Ou seja, o que a gente enxerga só materialmente, né? E aí é que os problemas começam. A partir do momento que a gente começa a escolher as coisas com o nosso querido ego. Por quê? Porque muitas das vezes a gente quer sair do caminho do crescimento espiritual, né? Da nossa evolução. Por quê? Porque muitas vezes a gente não concorda com certas coisas, a gente acha injusto, a gente não consegue enxergar o todo como ele funciona, né? Às vezes a gente enxerga só certas partes. E aí a gente vai começando a fazer escolhas e mudando a nossa realidade. Quando a gente muda a nossa realidade, né, a gente começa a ter certos problemas para que a gente entenda o que está acontecendo. E aí, se a gente escolhe errado, entre aspas, vai ter certas consequências. Porque a gente está plantando, né, de forma errada. Então, vamos lá. O que, que o ego busca? O ego busca facilidade. O ego busca o jeitinho. O ego é competidor. Ou seja, é um jeito egoísta de ver as coisas. Então, ele quer tudo para si. Então, quando a gente começa a escolher dessa maneira, a gente vai arrumar o quê? Problema. Por quê? Porque a gente saiu do caminho, de certa forma, do crescimento espiritual, né? Do planejamento que a gente teve antes de encarnar. E essas consequências vão levando a outras. Vamos voltar lá, só para a gente entender o tamanho das consequências. Vamos voltar lá atrás, quando o casal escolheu ter o bebê. Lembra? Quando fizeram a escolha, né, a espiritualidade, o universo, mexeu todas as energias para planejar aquele nascimento, planejar aquela vida. Ok. E se, por algum motivo, por alguma razão, aquele pai ou aquela mãe pensa com o ego, ou seja, vamos fazer o aborto. Então, isso é ego. Por quê? Porque a espiritualidade não pensa dessa forma. Então, a gente já está no caminho errado. Então, quando o ego pensa em fazer o aborto, ou seja, não quero ter aquela criança, e aí a gente pode enumerar vários problemas ilusórios que a mente começa a pensar. Vai dar muito trabalho, eu não tenho condição financeira, eu não sei como fazer, hoje o mundo está perdido, não tem como cuidar de uma criança. Então, todos esses pensamentos que vêm com o ego da gente faz com que a gente leve a tomar a decisão do aborto. Por que a gente está falando isso? É só uma vida física ali, né? Mas nem... a gente ouve discussão, 14 semanas, não sei quantas semanas, não tem vida ainda. Não é nem o fato da vida física, mas você está destruindo um planejamento espiritual gigantesco. Então, olha o tamanho do problema que a pessoa está arrumando para ela.
o tamanho do karma, isso a gente chama de karma, né, de energia negativa que a pessoa está arrumando para ela nessa escolha. E aí o que acontece se tem essa escolha? Vai ter que a gente fala aqui, pagar. Vai ter que pagar essa escolha. Né? Vai ter que limpar essa energia negativa que, através de uma escolha, de um pensamento, vai levar quantas e quantas vidas, ou quanto e quanto tempo para limpar essa energia negativa que acumulou num simples pensamento egoísta. Ah, mas o fato do planejamento vai muito além, porque lembra o exemplo que a gente deu? Ele ia vir com a missão de ser médico. Ele ia trazer conhecimento novo, ele ia trazer uma cura para a doença, ele ia amenizar o sofrimento das pessoas. Olha quantas pessoas você prejudicou com um pensamento egoísta. Então, o universo ele é complexo nessas coisas. A gente não consegue enxergar esse todo. Então, a gente tem que tomar cuidado com as nossas escolhas. A gente tem que refletir. É o nosso ego? É em função do nosso ego as nossas escolhas? Ou é em função do nosso espírito, para o nosso crescimento espiritual? Né? E quanta alegria, às vezes, aquela criança não ia trazer para aquela família. Então as pessoas não conseguem enxergar além, né, da questão física. Isso é ego, né? O nosso ego gritando ali que quer na hora, que quer competir, que quer aquilo a toda custa. E aí começa a ter problemas. Por quê? Porque muitas vezes, né, quer as coisas antes do tempo, antes de estar pronto para aquilo que vai conquistar. Porque não entendeu. Forma de interferir no plano espiritual, né, Rafa? Também. A pessoa Exato. acaba interferindo. Exato. Vamos supor que a pessoa está com problema financeiro. Não está dando certo, não está conseguindo, o troço está feio. Só que, se ela seguir o plano espiritual certinho, ela vai conquistar a liberdade financeira, vamos lá, em 10 anos. Mas o que é essa liberdade financeira? É começar a estudar, é começar a trabalhar diferente, é começar a analisar se as decisões estão sendo escolhidas ali por impulso, ansiedade, traumas, crenças ilusórias. Então, ela está pensando errado, ela está criando errado a forma financeira da vida dela, por isso que ela não está conseguindo ter o retorno. Então ela vai ter que ter um aprendizado para que em 10 anos ela consiga, de forma a ajudar a humanidade, de forma amorosa, entendeu? De forma caridosa, a crescer na questão financeira. Isso é o planejamento espiritual. Então, a pessoa tem que crescer, evoluir, né? Ou seja, estudar mais, trabalhar diferente, começar a pensar diferente, mudar os pensamentos, mudar as crenças, mudar o equilíbrio emocional, ver o que está acontecendo, por que não está dando certo. Então, isso seria o planejamento correto. Ia ser no amor, ia ser na caridade, ia ter ajuda, porque está planejado isso. Mas aí vem o nosso querido ego, que quer antecipar as coisas. E aí começam os jeitinhos, começa a corrupção, começa todas essas coisas que prejudicam a si mesmo e os outros. E aí, o que ela está, consequentemente, né, adquirindo? Energia negativa, karma, de novo. Né? Então você veja que as coisas são muito maior que a gente imagina. Mas a gente tem que ter a força de vontade, a gente tem que ter o querer para entender isso. Por quê? Faz parte da evolução. Isso faz parte da nossa evolução. Então, quando você pega
e prejudica, por exemplo, vamos lá, vamos falar de corrupção. Você corrompe alguém. Você está corrompendo uma pessoa? Às vezes não. Às vezes você está corrompendo, prejudicando milhares de pessoas por causa de uma atitude egoísta, por causa de um pensamento, de uma escolha egoísta que está criando uma realidade para você ali, né? Juntando enorme soma de energia negativa que vai te prejudicar para o futuro. Porque às vezes aquele ato de corromper naquele momento prejudicou milhares de pessoas lá na frente. E você não viu. Então, olha o tamanho do problema que é a gente começar a fazer as escolhas egoístas. Não é só na hora ali. Isso aí tem repercussão muito lá na frente. E aí que a gente fala, né? Ah, morreu, acaba tudo. Ó o ego aí de novo, né? Continua, gente. Continua. E leva junto toda a carga energética que você adquiriu aqui, de bom e de ruim, ou seja, positivo ou negativo. A sua consciência vai sair daqui, né, vai para o plano espiritual do mesmo jeito quando desencarnou. Ou seja, se você adquiriu muitos karmas, muita energia negativa, vai levar tudo para o outro lado. E aí o que acontece? Do outro lado as coisas se intensificam, porque você perde, vamos falar assim, o que segura a gente energeticamente, que é o corpo físico, né? É um corpo que a gente chama assim de grosseiro. Então se aqui você sente uma dorzinha, no lado espiritual você vai sentir 100 vezes mais. É assim que funciona. Por isso que a gente está trazendo conhecimento, por isso que a espiritualidade está gritando para a gente trazer conhecimento para as pessoas começar a despertar para evitar sofrimento aqui, agora e no plano espiritual também. Mas o contrário também se você aqui sente um pouquinho de amor, do outro lado você vai sentir 100 vezes mais. Se você sente aqui um pouquinho de alegria, plano espiritual é 100 vezes mais. Então, as coisas são muito justas. Mas depende do que a gente está escolhendo. Se é para o nosso crescimento espiritual ou para o nosso querido ego no momento presente. Então, faz muita diferença isso. Tem consequências astronômicas muito grandes. E não é só aqui agora, é lá na frente. E outra, vai ter que equilibrar essas energias. Então, na próxima vida, vai vir com mais dificuldade ainda, mais desafio ainda, né, para ver se aprendeu alguma coisa. E pode ver, quando a gente está em certos momentos, sempre tem duas alternativas. É aí que a gente tem as escolhas. Né? O que você vai escolher? Né? O que as pessoas vão escolher? Vão escolher com o ego, né, no momento de empolgação, no momento de vislumbre, no momento de emoção ali, né? Ou vão raciocinar, vão começar a pensar, vão agir com mais amor, vão pedir para Deus orientação. Como é que é? Deus fala com a gente pela intuição, pelas pessoas. Deus fala através das pessoas. Tudo é informação, né, Rafa? Exatamente, né? Então, por isso que a gente às vezes aqui... às vezes é um vídeo que você vê, às vezes uma conversa ali, dá aquele estalo. Então, tudo vem muito claro, né? Sim, a gente está atento. Por isso que a gente quer trazer o autoconhecimento, que quando você se conhece, você fala, opa, isso é meu, isso não é, isso aqui é do meu ego, isso não é. Você começa a discernir as coisas, né? Para você não agir no impulso, não agir numa ansiedade, não agir no nervosismo, no calor das emoções, como a gente costuma falar, né? E tomar uma decisão errônea. Né? Aí a gente, muitas vezes as pessoas perguntam, por que Deus permite? Deus permite para ver se as pessoas aprenderam ou não.
Porque a nossa evolução é justamente isso, vencer a carne, vencer a questão material, vencer os nossos desejos, os nossos vícios, apego. Então vai chegar um momento em que você está lá, você está sem dinheiro, né? Você está com problema financeiro, de um lado está o trabalho árduo, né? O que? O plano espiritual é trabalho, a gente já falou isso aqui. É trabalho, é estudo, é crescimento, né? É força de vontade, é suor. Então tá aqui o caminho do crescimento, mas tem que estudar, tem que levantar cedo, tem que enfrentar os desafios, tem que olhar para dentro, né? Você está com um problema financeiro. E do outro lado, a facilidade. Não precisa de nada disso, mas precisa fazer um monte de escolhas que vai te prejudicar lá na frente. Então Deus te deixa ali para você escolher. E aí? Qual vai ser o seu caminho? E essa escolha vai ter consequências. E está tudo certo. Mas vai ter consequências. Né? E se escolher, vamos supor que escolher o lado do não crescimento, vai se repetir isso de novo? Vai ter um grande aprendizado. Só que aí a questão é o seguinte, vai ter o aprendizado pelo sofrimento. Quer ver um exemplo disso? Vamos pegar alguém que fuma ou bebe. Tá, beleza, está fumando, tá vendo. Isso é um vício, é problema. É problema energético, é problema espiritual isso aí, né? Porque vai levar essas energias, vai levar esse desejo, o vício, né? Tá lá, a pessoa que bebe ou fuma, tal. Aí vem conselho de familiar, de parente, para com isso, larga disso, tal, não sei o que, não sei o que. Tudo aquilo. Aí ela chega num ponto que ela tem uma escolha. Ou ela para por livre, espontânea vontade, e aí, claro, né, essa escolha vai ter as consequências, vai ter que ter muita força de vontade, vai ter que ter muito conhecimento, muito estudo, procura de ajuda, enfim, para se livrar daquele vício. Ou ela escolhe continuar naquilo e tudo bem. Então veja que, às vezes, a escolha certa, e às vezes a escolha certa, né, do crescimento espiritual é muito mais trabalhosa, o desafio é muito maior e é muito mais difícil. Mas as consequências são maravilhosas. É isso que as pessoas não conseguem enxergar. Mas vamos lá. Aí escolheu a facilidade. Ah, vou continuar com o meu vício, vou continuar aqui. Beleza. Chega um determinado ponto que dá, vamos lá, deu uma doença. O que é essa doença? É o aprendizado. Escolheu a dor. Só que aí dói. E dói. É doloroso. E quando a pessoa fala assim, ah, vou fumar, vou beber, vou morrer mesmo, a dor vai continuar. Por isso a gente está vindo aqui toda, sabe, passando isso para as pessoas começarem a despertar um pouco mais. Sofre, gente. Vai doer. Do outro lado também. Né? Aí o que acontece? Vai aprender? Vai, pela dor daí. E aí as pessoas não entendem, acham injusto, um monte de coisa. Mas Deus, né, tá dando a solução. Tá dando a solução, mas a gente às vezes não quer ver, não quer ouvir. E aí, como é que faz? Tem a solução e as consequências, né? A escolha tá aí. Sim, depende tudo do que vai escolher. Então, tenha o conhecimento de como as coisas funcionam no universo. É só parar, analisar e fazer a escolha. Eu escolho o quê? Escolho ir para a parte espiritual. Começa a estudar a parte espiritual, começa a entender como é que funciona. Por que a parte espiritual? Ah, mas e a parte material? Gente, entendo que tem um planejamento. Ninguém vai ficar a ver navios. Tá tudo planejado, tá tudo certinho. Ah, mas eu estou passando dificuldade. Sim, porque é preciso você passar essa dificuldade, porque você aprende. Aprendeu a dificuldade, passa. Vamos dar um exemplo assim, ó. A pessoa está com dificuldade financeira e não vai, trabalha. Por que ela está com aquela dificuldade?
Vamos supor que seja para ela aprender a estudar, a trabalhar diferente, né? A parar de pressionar, de querer as coisas com ansiedade. Tá No passando punho aquela dificuldade? próprio, né, Rafa? Oi? É aquele querer no punho próprio, porque eu quero assim, tem que ser assim. É, tipo aquela criança que bate o pé marrentinha. Eu quero porque quero, porque quero. Mas a dificuldade é aí. Se a pessoa estuda, entende como é que funciona, faz diferente, trabalha diferente, começa a não ter mais ansiedade para as coisas, não coloca pressão para ter, aprendeu, o financeiro abre as portas de tudo quanto é jeito. Tá vendo como é que funciona o negócio? É assim. A ganância também atrapalha, né, Rafa? Sim. Quando as pessoas usam essa energia com certa ganância. Porque o que acontece? As pessoas tiram dos outros, infelizmente. Quando que o universo, Deus, o que ele faz? Ele dá. Deus só dá as coisas. Como a gente falou no começo, é tanto amor, é tanta luz que ele falou assim, vou fazer um universo, vou criar, né, as consciências, os espíritos, vou deixar eles viver lá. Por que ele fez isso? Por amor. Então a gente tem que seguir esse caminho para chegar mais perto dele, para ter uma vida melhor. Quer ter uma vida melhor? Chega próximo de Deus. Pronto. Deixa teu ego de lado. Se Exatamente. conecta mais com ele, menos com o mundo. Exatamente. Mas eu estou vivendo no mundo. Você acha que ele não sabe? Ele sabe que você está no mundo. Ele sabe que você precisa comer. Ele sabe que você precisa vestir. Ele sabe tudo isso. Né? Mas por que então ele não me dá? Ele não te dá porque você não aprendeu ainda como é que o negócio funciona. Se você aprender, ele vai te dar, mas não é do jeito que o ego quer. E esse dá, ele já deu. É bem assim, ele já deu. A pessoa tá com lá, questão financeira. A pessoa tá questão financeira. Oh, Deus, me dá uma ajuda aí. Mas a pessoa quer ganhar na loteria, por exemplo. Como que Deus vai te ajudar? Deus vai te ajudar. Vai falar assim, beleza, a tua porta está aberta aqui, esse é teu caminho. Daqui 2 anos você vai ter o que você quer. Só que você tem que trabalhar, tem que estudar, tem que melhorar alguma coisa, tem que praticar isso, tem que praticar aquilo, tem que começar, tem que perdoar alguém. É tudo questão energética. Se você não perdoa alguém, vai travar alguma coisa na sua vida. São as limpezas necessárias, né, Rafa, para a alma da gente, do nosso espírito. Exatamente, é que a gente falou no começo. Quer criar as coisas fáceis? Seja luz, seja amor. Quem é amor? Amor perdoa, amor compreende, amor respeita, amor tem paciência. Gente, paciência, tudo vai dar certo na hora certa. Qual que é essa hora certa? A hora que o teu espírito estiver pronto. Ou seja, ele aprendeu o que tinha que aprender para as coisas acontecer. Daí vem as crenças. Né? Não vou casar, vou virar titia. Gente, vamos parar com isso. A vida é eterna. Não é só essa aqui. Vamos ter paciência, vamos, sabe? Vamos parar de fazer escolhas que só prejudicam lá na frente. Se a vida é eterna, para que a pressa? Vai acontecer. Mas não está acontecendo. Então para, olha para dentro, vê o que está acontecendo, vê o que é que está bloqueando isso, por que não está acontecendo, quais são as suas escolhas. E quando a gente fala escolhas, quais são os seus pensamentos? O tempo todo. Se eu penso assim, eu quero arrumar um trabalho. Mas eu não quero tal trabalho. Pronto, já não vai dar certo. Se pensou, duvidou, pensou ao contrário, na hora, já não dá mais certo. Por quê? É o que a gente falou. Quando a gente pensa, o universo começa a movimentar as energias para aquilo dar certo. E vai dar certo. Porque é assim que funciona. Se você entra no negativo, você acaba anulando
o seu plano principal, que era fazer dar certo. Exatamente. E às vezes a pessoa pensa assim, eu quero um trabalho. Beleza. Aí Deus está arrumando lá para você, tá, um trabalho que você vai ser muito bem, você vai ter sucesso, mas vai demorar um pouquinho. Aí você começa e faz escolhas. Mas eu quero um trabalho assim, assim, assado. Deus ia te dar 1000, mas você pede 100. Por quê? Porque não tem conhecimento. Entende? O universo é puro amor. Puro amor. Deus é puro amor. Imagina o tamanho da generosidade de Deus. Ele não vai te dar 1000, ele vai te dar 1 milhão. Mas você tem que seguir o caminho que tem que ser seguido. Porque se você sai fora, não é que ele não queira te dar, é que energeticamente as coisas não vão acontecer. E o universo é regido por regras, leis energéticas. Então, quando a gente falou lá que nós somos, Deus criou nós, a sua semelhança, é porque a lei é essa. Então, tudo que tem no pequeno, também tem no grande. Então, ou seja, Deus é uma consciência infinita e nós somos consciências individuais. É a mesma consciência. Parem para pensar que é a mesma consciência. O mesmo poder que Deus tem, nós também temos. Claro, numa escala bem menor, lógico. Mas é o mesmo. Você cria a sua realidade. E Deus cria universos. Entendeu? Deus pensa que está criando o universo. Deus pensa que está criando espírito de todo momento. E as pessoas estão criando o quê? Fala o que eu falo. As pessoas estão criando problemas. Olha o tamanho do absurdo. Por quê? Porque falta conhecimento de como as coisas funcionam. A mesma energia que ela gasta para criar problema, ela podia usar para criar solução. É a mesma energia, é o mesmo pensamento, é a mesma consciência. A mesma mão que dá um tapa em alguém é a mesma mão que abraça, que ajuda, que cuida. Olha que coisa mais linda isso. Mas as pessoas têm que começar a pensar diferente. Tem que entender isso. A energia é a mesma. A diferença é, está usando ela para quê? Para de ficar... Hã? Como, né? Como está usando. Exato. Então para de criar problema, falar mal dos outros, prejudicar os outros, né? Sentir raiva dos outros. A mesma energia da raiva é a energia do amor. É a mesma. Só que a pessoa escolhe em se sentir com raiva, em se sentir magoado, em se sentir um monte de coisa, sendo que ela poderia ir para o outro lado, desenvolver o amor, desenvolver a paciência, desenvolver a alegria. Começa a ter alegria para você ver se a energia não contagia. Tem uma propaganda, me lembrei agora, tem uma propaganda muito legal. Acho que é no metrô, ou no ônibus, mas acho que é no metrô. Aí tem um cara com um celular na mão. O cara começa a rir. E ri, começa a rir, mas ri de um jeito escandaloso, assim, que o pessoal começa a dar risada. Tá. A risada contagia. Sim, mas é muito mais que isso. A energia que está ali, ó, mudou. Tá todo mundo de cara feia. Tá todo mundo cansado. Aí o cara começou a rir escandalosamente ali e tal. As pessoas começaram a olhar para o outro, achar muito estranho e rir também. Então, olha como a energia contagia as coisas. Contagia as pessoas, contagia tudo. Né? Agora... A mesma coisa de um bebê. Você pega um bebê sorrindo também. Quando você vê, você está também dando gargalhada. É a mesma coisa.
Muito, Então, onde é que está? Sim, e onde é que está a questão? A escolha. Você quer rir ou quer chorar? Né? Ou quer ficar mal-humorado? É uma escolha. Ah, mas é que o meu dia foi isso, ou o meu chefe fez aquilo. Beleza, mas é uma escolha. É uma escolha você estar naquele emprego. É uma escolha E se você... você fica olhando para aquilo de ruim que você vai ter e vai só piorar. Isso a gente chama escolha. Né? É uma escolha. Ah, mas o meu chefe é bravo, o meu chefe é isso, aquilo. Beleza, é dele. E você é como? Ah, mas é o jeito que ele me faz aqui me deixa magoado. Começou a ter problema. Se te deixa magoado, você tem problema, tem que resolver. Não está nem no chefe, está nele mesmo. Exatamente. Ah, o chefe tem problema? Ok. Então o chefe que vai resolver. Mas se você pega para você aqueles problemas, seja em mágoa, seja em frustração, seja em que for, você tem problema ali. Você que tem que se resolver. Então, olha como a coisa é simples e ao mesmo tempo é complexa. É positivo e ao mesmo tempo é negativo. É assim que as coisas são. Então, um fato para alguém pode ser muito negativo. O mesmo fato para alguém pode ser muito positivo. Depende do jeito de quem olha. Então, o universo funciona dessa maneira. Sabendo disso, Depende muito do que está. Depende muito da energia sua, né? Do que você tem dentro de você. É a maneira que você vai visualizar as coisas. É tudo que está dentro da gente, nada está fora. É o que a gente sempre fala, né? a gente sempre fala, né, que o interior reflete no exterior. Então, se você está de mau humor, nada vai te servir. Pode estar o sol mais lindo lá fora, pode estar o dia maravilhoso, você vai estar de mau humor. Não é o dia, não é as pessoas, não é o carro, é a pessoa que está de mau humor. Enquanto ela não mudar aquele mau humor, esquece. É isso que a gente fala, né? Quem já entendeu um pouquinho disso, começa a trabalhar essas energias. E aí pode estar caindo canivete lá fora, pode estar, você está alegre, está feliz, você está bem. Não participa mais disso. A pessoa pode estar xingando, pode estar brava, com raiva. Você entende, compreende que ela está no momento dela. Aquele momento é dela. Você não precisa fazer parte daquilo. Né? Tem coisas que as pessoas falam e falam, cheio de problema. Entra por um ouvido, sai pelo outro. Não é problema seu. Agora, o que você tem dentro, né? O que você está emanando para aquela pessoa? O que você está pensando daquela pessoa? Está criticando ela em pensamento? Está julgando em pensamento? A gente já falou, é energia, cria. Se você julga em pensamento, também é prejudicial. E é isso que a gente tem que eliminar na nossa evolução. Eliminar julgamento, eliminar as nossas paixões materiais, vícios, bebida, cigarro, gulosice, apego ao trabalho. Apego ao trabalho, tem que cuidar com esse detalhe. Trabalhar, a gente deve trabalhar muito, mas é trabalhar com alegria, trabalhar com amor. Não fazer do trabalho fuga de alguma coisa. Apego, está fugindo de alguma coisa, está apegado àquilo. Isso é prejudicial. A gente tem que começar a ter esse discernimento. É muito sutil. E não é só a coisas, né, Rafa? É a pessoas. É o que a gente sempre fala, Deus deu livre-arbítrio pra gente. E a escolha da gente poder amar as pessoas, que foi aquilo que a gente conversou essa semana, né, no começo da semana. A gente amar as pessoas, mas entender que são seres livres. São momentos
são escolhas que a gente faz, estar com pessoas, conviver com pessoas, mas cada um tem a sua escolha própria, né? E muitas vezes é mãe, é pai. A gente precisa ter essa consciência que a gente cria os filhos, a gente ama, a gente respeita, mas a gente também tem que entender que eles têm a liberdade deles. A gente cumpriu uma fase, foi cuidar, direcionar e ter esse entendimento, essa consciência que eles também são seres individuais e até onde deu para a gente fazer são escolhas. Se o filho escolhe estar com o pai, escolhe, tudo bem, entendeu? Mas se ele escolhe um caminho, se ele, entendeu, quer seguir, tudo que a gente tem que fazer é amar, continuar amando e aceitar que são seres livres. Essa liberdade é muito... Não tem forma maior de você amar, de você respeitar, do que você deixar o outro livre com as suas escolhas. Foi aquilo que a gente conversou essa semana, entendeu? Sobre as pessoas, o apego, aquele amor que apega, que aprisiona, que te obriga, que não, você tem que fazer assim, tem que ser assim. Eu tô usando o meu ego, trabalhando o meu ego nisso, em cima do outro. E a liberdade do outro, o que o outro quer para ele? O que meu filho quer para ele? Eu estou deixando ele disponível para fazer isso? Ou eu estou prendendo, estou usufruindo desse meu ego para aprisionar? Porque isso acaba aprisionando. Então é esse, sabe, assim, esse entendimento de que o amor, às vezes, esse amor, às vezes, Amor-apego. exagerado, apego, é mais apego mesmo, é posse, porque você gerou, porque você criou, é seu, entendeu? E não é assim. O amor a gente mostra de uma forma, dando essa liberdade. Se o outro quer ficar com você, ótimo. Se não quer, se ele quer um caminho, quer seguir um caminho diferente, tá tudo bem, eu vou continuar amando ele, não vai deixar de ser meu filho. Mas eu vou estar feliz porque ele está seguindo o caminho dele. Então, tudo isso é uma forma também da gente trabalhar isso. Eu acho muito importante, sabe? Talvez as pessoas não estejam preparadas para ouvir certas coisas, mas elas não são pai, elas não são mãe, elas estão pai, elas estão mãe. É diferente. Elas têm que entender que quem é o filho que está ali? É aquela coisinha gorduchinha fisicamente? Não, é um espírito que está ali. Então ela está mãe naquele momento, naquela vida, naquela existência, cuidando, né, de um espírito que está filho dela naquele momento. E os dois vão crescer, vão evoluir de acordo com cada escolha que vão fazer. Isso tira, né, ajuda a trabalhar esse apego. Né? Porque a gente fala assim, como Deus pensaria nessa situação? Ah, não sei. Como não sabe? Olha o que ele fez. Criou o universo, largou nós aqui, livre arbítrio para fazer o que nós quiser. Se ele age desse jeito, então nós temos que agir assim também. Tem que cuidar. Claro, você tem uma responsabilidade. Você tem que cuidar dentro da sua responsabilidade. Mas como que faz isso? Só falou amor. Conexão com Deus. E ama e pronto. Lembra que a gente falou lá? Eu sei que é difícil pro ego, porque é ego escutar isso, mas lá. Para todos. Tem um planejamento para todos. Se o ser precisa, né, precisa daquele momento para evoluir, e o planejamento foi que ele tem que desencarnar aos 25 anos, vai acontecer e pronto, acabou.
Ai, que injusto, que novo, que não sei o que lá. Isso é o ego olhando. Mas se você olha de uma forma da espiritualidade, está tudo certo. A vida que continua. Deus não deixa ninguém sem amparo. Então, vamos cuidar com as nossas decisões, né? Dentro desses requisitos também. Tá tudo certo. O que tiver que acontecer, vai acontecer. O que tiver que se livrar, vai se livrar e pronto, acabou. Olha quantos as pessoas chamam de milagres, né? Acidentes, que as pessoas não morrem. Falam, como é que escapou disso? Por quê? Porque era para acontecer um acidente ou não, para ter um aprendizado, mas não era para desencarnar. Então tá tudo, vai ser salvo. Pronto. Salvou. Não chegou a hora? Não vai. Então vamos viver mais leve, gente. Vamos Aprendeu o viver. que tinha que aprender, não evoluiu o que tinha que evoluir, É. ainda não está pronto para tudo Às isso. vezes, às vezes a pessoa tinha que perder o carro no acidente para aprender, mas sem sofrer nenhum arranhãozinho. Porque não chegou o momento e está tudo bem. E a espiritualidade, Deus vai cuidar que não aconteça nada. Poxa, quando você entende isso, olha o tamanho do peso que você tira das suas costas. Você vai fazer sua parte com amor, com alegria, sem ter preocupação, cuidando, claro, cuidando, ajudando, estando sempre ali. E pronto, o resto é com Deus. O universo dá conta do E a negócio. gente, a gente, e precisa, a gente sempre precisa ter a consciência, né, Rafa? Tá acontecendo alguma coisa que não foi legal? É olhar para dentro e se perguntar o que eu preciso entender disso, entendeu? Porque ali tem uma mensagem, ali tem algo para ser aprendido, tem algo para ser rever, entendeu? Então, às vezes as pessoas murmuram, Reclama. brigam, Deus não me ama, porque se me amasse não me daria isso. Não, é o contrário, ele está te dando a oportunidade de você reaver alguma coisa, de Isso é muito interessante, né? você, Que entendeu? De você olhar e analisar não aquilo como uma situação ruim, mas como algo que você precisa ali, dentro daquilo ali, tirar para você. isso é muito interessante, né? Que a gente falou, ó, tudo que é do grande também é no pequeno. Um pai, uma mãe, né? Às vezes não dá uma bronca, não proíbe os filhos de alguma coisa, é a mesma coisa. Como é que Deus vai dar as coisas se você não está preparado? É a mesma coisa quando um pai ou uma mãe proíbe alguma coisa, não deixa sair porque o filho não está preparado. Olha como tudo se encaixa, tudo faz sentido. É a mesma coisa. Só que quando é pra gente, aí começa a reclamar, né? Mas Deus age da mesma maneira. Se você não está pronto, não vai ter. A hora que você estiver pronto, você vai ter. De graça. Lembra lá? De graça. Não precisa fazer esforço nenhum. Vai vir. O que é teu vai vir na sua mão. Pode ter certeza. Mas você tem que estar preparado para aquilo. Você tem que estar pronto. Tem que estar pronto. Que é o exemplo que a gente dá. Vamos lá. A pessoa está com problema financeiro, não sabe lidar com dinheiro, né? Aí, você acha que Deus, na sua infinita sabedoria, no seu amor que é infinito, vai dar na mão de uma pessoa, né, que precisa aprender a lidar com aquilo? Vai lá, 1 milhão? A pessoa vai fazer o quê? Bobagem. Vai prejudicar os outros, vai querer beber, vai querer, sei lá, fumar tudo, não sei qual que é os vícios da pessoa. Tá entendendo? Aí Deus fala, não dá para dar 1 milhão para ele porque vai fazer besteira. E eu não quero, né, que ele tenha conforto material se eu quero para ele crescimento espiritual. A hora que ele estiver pronto espiritualmente, eu vou dar 100 milhões para ele. Mas enquanto ele não estiver pronto, vai ter que ser por esse caminho. Então, isso é um exemplo. Agora, a gente sempre fala aqui, né? Expande para tudo. Para tudo.
É uma escolinha, né, Rafa? Você vai ali do pré à faculdade dentro disso tudo. Exatamente. Às vezes a gente vê, né? A gente começa a observar as pessoas, não dá certo as coisas. Faz uma coisa que não dá certo, em qualquer situação. Vai lá. Casamento. Tá lá, a pessoa não se acerta com ninguém, aí acha que vai ficar apatia, não sei o quê, vai lá e casa com o pior que tem. O que ela tá fazendo? Primeiro. Tá pulando etapa. Ah, mas não vai ficar. Vai. Se o seu planejamento é que o seu marido ou a sua mulher vai aparecer aos 48 anos da sua vida, aos 48 anos da sua vida, você vai achar o marido, vocês vão estar pronto. Isso que as pessoas têm que entender. Vocês vão estar prontos para viver uma vida feliz. Você vai encontrar o complemento, o que vai trazer amor, o que vai trazer crescimento no amor. Vai trazer felicidade, alegria. Então, agora, se a pessoa antecipa antes, ferrou. Acabou com o planejamento, escolheu outro caminho, vai dar problema. Vai dar problema. Interferiu, né? Pois é. E às vezes, é engraçado até, tá lá. Ah, não, mas aparece, né? Certinho, casal certinho. Você olha assim, você bate o olho, é perfeito. Um é a perfeição do outro. Mas daí o cara não tem cabelo, a outra tá gordinha, não sei o que. Ah, não quero. Né? Vem o ego. Cara, questão material aqui, ó, serve de nada. E o espírito que tem lá dentro? Quanta luz tem aquele espírito, quão amoroso é aquele espírito, né? Que vai dar certo, que o universo trouxe de uma forma planejada por ele e tal. Só que daí entra o ego, né? Ah, mas aquele não tem dinheiro, aquele não sei o quê, aquele tá careca, aquele tá gordinho. O ego. Isso é em tudo. Por isso que a gente fala lá. Trabalha as emoções, olha as sombras, crenças, preconceito. A gente fala preconceito não é só com cor de pele, não. É com tudo. É com tudo. Ah, tem dinheiro, não tem, não sei o quê. Cuidado com isso. É questão do ego. Às vezes, sabe como é que o universo funciona? Às vezes, um tá aqui, mais quebrado que arroz terceiro. O outro também. Mas quando se junta, o troço se abre. O universo faz disso. A coisa acontece. Sabe? Todo aquele sonho começa a ser realizado. Nossa, não dá nem tempo, às vezes, de realizar tanto sonho. Porque o universo faz isso. A gente tem que começar a intuir as coisas. Mas para intuir, a gente tem que tirar o ego da nossa mente. Ou seja, começar a pensar como espírito. Viver aqui e agora como espírito. Bater o olho em alguém. Ah, claro, você está vendo fulano. Mas pensa, tem um espírito ali. Né? Tem uma consciência ali. Quem que é essa consciência? Uma energia. Uma energia. Começa a sentir energia. Energia não mente. Às vezes a gente chega perto de pessoas, começa a bater papo, tal, conversar, seja com quem for. Começa a falar umas coisas, mas você sente a energia, fala, esse cara, essa pessoa não está falando, não está correspondendo. Você começa a sentir. Isso é evolução. Você começa a perceber coisas, fala, isso aqui não está legal. Ou, ao contrário, você fala, nossa, parece que eu conheço isso aqui faz 200 anos. Olha que legal, olha que energia boa, olha que coisa boa que tem esse cara, essa pessoa. Por quê? Porque está sentindo, né, a consciência ali, está sentindo o espírito que está ali. Não está só enxergando o corpo físico, né, que está materializado. Né? Então, aquela consciência está manifestando aquele corpo físico. É assim que nós temos que começar a ver as coisas. E aí é diferente, porque você vai começar a sentir a energia das coisas. E digo mais ainda, se você realmente estiver interessado em evoluir espiritualmente, você se conecta com Deus, aí sim que o negócio anda.
Aí que as coisas acontecem. Aí que você percebe as coisas de longe. Aí você não é mais enganado. Aí você não é mais passado a perna em você. Porque Deus não quer essas coisas. Mas tem que se conectar com Ele. Ele sussurra na nossa orelha. Ele sussurra no nosso ouvido. A gente chama de intuição. Sabe, aquele negocinho lá dentro da gente assim, que fica bem suave, martelando e martela e martela, e você fica preocupado. Faz, não faz, faz, não faz. Né? É ele dizendo, não vai, ou vai. Né? Vai, 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 vai. E você resiste, não vai estudar, não vai atrás de um emprego melhor. Sabe, você não... Ai, ai, ai. E ele vai, vai que vai dar certo, é ali o seu caminho. Aquela intuição. Ou ao contrário, né? Não, insiste aí, fica aí, vai dar certo. Né? Seu tempo não chegou ainda, mas mais um pouquinho. Aguenta aí, vai. Tá difícil, eu sei, mas eu tô com você. É mais ou menos isso, né? E arruma gente para ajudar. Quando você menos espera, alguém te dá a mão, outro te dá o pé. Gente, porque o crescimento, ele não é individual. Né? O crescimento é todos nós juntos. A gente tem que crescer como humanidade. Então, quando eu vou... quando a pessoa vai, qualquer um, né? Quando qualquer pessoa vai no trânsito, ele não tem que ficar cuidando só dele, tem que cuidar de todos. Quando você vai fazer uma escolha, né? Você não está escolhendo só por você. Você está fazendo uma escolha que está envolvendo todos em sua volta. E isso é muito interessante. E se você está conectado com Deus, você escuta a intuição, você quer crescer espiritualmente, você quer que todos em sua volta cresça, prospere, fiquem ricos, milionários, coisa que o ego não deixa, né? Aí a escolha vai ser a melhor para todo mundo. E muitas vezes... Quando você está conectado, você está o tempo inteiro sendo guiado, né, Rafa? Exatamente. O tempo inteiro você é guiado. E às vezes essa escolha não faz tão bem para a gente. A gente é prejudicado naquele momento. Mas Deus está olhando, o universo está olhando. Falei, olha que legal. Lá na frente ele vai ter uma surpresinha. Que é isso que a gente chama, sabe do quê? De ajudar sem interesse. Não interessa quem, não interessa o que. Você pode ajudar? Ajuda. Isso faz um bem, né? Sim. Mas o que eu vou ganhar com isso? Maravilhoso. Se você pensa o que eu vou ganhar com isso, é o seu ego falando o que você vai ganhar com isso. Mas não se importe com isso. Alguma coisa você vai ter. Mas é muito mais do que você imagina. Porque é aquela que a gente fala lá, né? Deus é tão generoso. Mas tão generoso que a gente não tem ideia. Às vezes você ajuda um negocinho que fala, putz, né? Foi nada. E a recompensa vem e você nem sabe por que você está ganhando aquela recompensa. É aquela palavra, presta atenção, é aquele sorriso que se deu lá no sinal de trânsito, que você alegrou aquele que está pedindo uma esmola. Você nem deu esmola para ele, mas você deu um sorriso legal, emanou um amor para ele ali, né? Que a tua recompensa vai ser lá na frente, que você nem sabe por que você está ganhando aquela recompensa. Então a gente tem que começar a entender como é que é o quebra-cabeça, como é que é as ligações, como é que é as energias batendo uma na outra. E isso tá para todo mundo. É conhecimento. É só querer. Vai ser revelado. E como a gente falou, através de um vídeo, através de um livro, qualquer coisa que você precise no momento ali. Às vezes é alguém que do nada chega e fala alguma coisa e fala, nossa, porque esse cara falou isso para mim? Mas faz sentido. Entende? Então, são as energias, a gente chama de energia, né? Usando, é Deus usando, é a espiritualidade que está te acompanhando. Cara, a gente não está sozinha. Aquele que acha que está na solidão, que está não sendo o quê, está muito enganado. A gente nunca está sozinha. Claro que a gente não consegue ver quem está com a gente muitas vezes, né? Mas às vezes a gente
Consegue. Quando a gente consegue se conectar, a gente consegue estar mais perto do que a mente pode imaginar, né? Por isso que a gente Quando a fala gente que realmente se conecta. por isso que a gente fala que aqui é ilusão. Por isso a gente, ai, tô sozinho, tô não sei o quê. Tá nada, tá cheio de espírito ali te ajudando, teu anjo da guarda, teu mentor espiritual, o nome não importa. Estão ali te amparando, te ajudando, tentando conversar com você. Ah, como é que conversa? Intuição. Às vezes às vezes não vem umas ideias, uns pensamentos, fala, nossa, nem parece que é meu. Realmente, não é teu. Veio Mas de alguém. de repente a gente vê algumas coisinhas, né, Rafa? Exatamente, quem tem, que a gente fala, né, que é a mediunidade mais aflorada, consegue enxergar. Então, muitas vezes as pessoas vê, tem medo porque falta conhecimento, mas é normal. Sabe por que a gente não vê? A maioria não vê porque causa problema. Causa problema. As pessoas não estão, é aquilo que a gente falou, as pessoas não estão preparadas para ver. Se as pessoas Aí entra aquele estivessem, quadro, aí entra aquele quadro, depressão, entra quadro disso, daquilo, as crises de você não saber o que você está fazendo aqui, um monte de coisa, que você não se encaixa, você não faz parte desse. São várias coisas, né, Rafa? E muitas vezes são confundidos com quadros de doenças. Mas, na verdade, a pessoa está em crise com ela mesma. Às vezes não aceita, junta tudo, né? Não aceitar é medo, é o que vê, acha que está louco, um monte de coisa. porque, e assim, porque se vê, tem que mudar. Não tem como não mudar. Vai mudar. Não tem como. Vai ter que mudar suas atitudes, vai ter que começar a melhorar as atitudes, ter paciência, compreender os outros. Vai ter que ter esse discernimento. Porque a evolução ela é muito grande, é infinito. Ó, só para a gente ter uma ideia, a gente existe no universo. Um universo. Existe multiversos, infinitos universos. Será que a gente tem ideia do que significa isso? Né? O quão, o quão o espírito é evoluído. Será que a gente tem ideia de como funciona isso? Né? Se a gente pegar aqui o espírito mais evoluído que passou por aqui, quem foi? Jesus Cristo. É o espírito mais evoluído que passou por aqui. Super evoluído. Existe espírito muito mais evoluído que ele. Mas muito mais. Ele, nós, nós para Jesus, somos crianças espirituais. Pensa assim. Estamos aprendendo, né, Rafa? Estamos gatinhando, espiritualmente falando. Jesus já é o adulto lá que sabe das coisas. Mas pro universo, tá, tem espíritos que é tão evoluído que Jesus é uma criança que está engatinhando para eles. Olha que coisa sensacional. Jesus é uma criança perto de seres, né, mais evoluídos que ele. Só para a gente ter ideia, noção de quão grande é o universo, de quão grande a gente é e quão pequeno ao mesmo tempo. Olha que a gente falou no começo, né? Ao mesmo tempo é positivo e negativo, mas ao mesmo tempo olha quanto grande a gente é e quanto pequeno a gente é. E para que a gente vai competir, então, se achar, começar a se achar que a gente é melhor que os outros? Quando a gente olha a questão espiritual, a gente perde isso. Fala assim, não tem porquê.
O melhor é eu viver a vida do melhor jeito possível. Não tem por que competir. Porque sempre vai ter... Aquela história, sempre vai ter alguém melhor que a gente. Tem aquele dizer que eu usei lá no... E é bem assim que eu sinto, sabe? É bem real isso. Que quando você trabalha o seu ego, quando você consegue dominar ele, o ego das outras pessoas é como se você visualizasse crianças brincando num parque. É bem assim. Pois é. Então, será que a gente começa a ter noção do universo agora? Sabe o que a gente chama de expansão de consciência? A gente vive no universo, 200 bilhões de estrelas, não sei quantos planetas, só que esse é um universo. E os outros? Cara, é gigantesco o negócio. E a gente se achando ou se diminuindo também é ruim. A gente não tem que se achar grande e nem se achar pequeno. A gente tem que ter humildade de saber quem a gente é no momento. Que a gente vai evoluir, a gente vai crescer. Sabe qual vai ser o nosso futuro, espiritualmente falando? Nós vamos chegar à evolução de Jesus Cristo. Quando a gente chegar no momento certo. Esse é o nosso futuro. E ele vai estar mais evoluído ainda. E o futuro nosso depois vai chegar mais longe ainda. Sabe como que, para a gente entender como é que funciona a organização do universo espiritual, Jesus é como se ele fosse o governante do planeta Terra. Ele governa o planeta Terra. É como se ele fosse um governo de Estado. Então pensa lá, alguém que está governando o Estado. O Paraná, lá, Santa Catarina, 7 milhões de pessoas diante da administração de um governo. Jesus Cristo administra o planeta Terra. Cuida da natureza, ele olha o conhecimento que vem. Olha que legal. E ele está evoluindo. Daqui a pouco, né, ele vai administrar uma galáxia. Vai crescer. Todo mundo cresce, gente. A gente tem que começar a entender isso. Então, mas para que a gente precisa entender isso? Simplesmente para entender o seguinte, olha o quão pequeno a gente é e olha o quão grande a gente é também ao mesmo tempo. Então a gente tem que ter humildade, olhar para nós e falar assim, eu sou isso aqui. Eu sou assim. Ponto final. Não se diminua e também... É humildade você ter generosidade com você também, né, Rafa? Essa generosidade de você saber que você é o que é e tá ali como precisa estar. E olha só, quanto mais evoluído a gente é, mais luz a gente tem, mais amor a gente tem, mais poder a gente tem, e a gente usa esse poder para os outros. Então, por isso que a gente fala que o ego tem que ir embora. Por quê? Você já pensou se Jesus, com toda a sua evolução, todo o seu poder, fosse egoísta? Ele não estaria cuidando do planeta Terra. Por que ele ia fazer isso? Todo o poder que ele tem, todo o amor que ele tem. Então o que ele faz com aquele amor todo? Dá para os outros. Ajuda os outros. Está ajudando nós a evoluir o tempo todo. Imagina lá uma luz. É ele irradiando luz para nós, amor. Se ele, olha só, se ele não emanasse o amor que ele tem, esse planeta aqui, ó, vivia em guerra. E assim mesmo tem uns aí que gostam de dar uma guerrinha. Mas vivia em guerra. Então a gente tem que começar a entender isso. Ó. Só o amor vai transformar as coisas. Só o amor vai mudar. Então, hoje eu tenho amor só por mim. Beleza. Mas cresça isso. Amanhã pela família, depois da manhã pelos vizinhos. Ó, já começou a aumentar o amor. Daqui a pouco você está amando o planeta inteiro. Olha que legal. Isso é evolução. E quando você ama, você ajuda, né? Você ajuda, você ajudando vai ganhando luz você vai criando melhor, mais, e acabou os problemas. Só alegria.
só alegria. Então a gente está trazendo um pouquinho da expansão do universo, para expandir as mentes das pessoas. Então, o trabalho que você está fazendo, você não está fazendo para você. Você não está fazendo só pelo dinheiro. Tem muito mais coisas envolvidas. Você está ajudando os outros, você está crescendo, você está olhando para você e vendo que você tem que melhorar o tratamento com os outros, você tem que parar de agir com ansiedade, você tem que compreender, você tem que ter paciência. Isso dentro do trabalho. E na família, a mesma coisa. Você está cansado, chegou exausto, você tem que se renovar ali para ver o filho, ajudar a esposa, cuidar do pai, da mãe. Tudo crescimento. Ah, mas eu estou cansado. Pois é, você está cansado, então dá um jeito aí. Muda, melhora. Ah, você está com mau humor. Tem que mudar o humor. Tem que respeitar o próximo. Tem que amar o próximo. Isso é evolução. Sabe quem que a gente tem que copiar? Tá? Quer copiar alguém? Copia Jesus Cristo. Pronto, acabou. Ele é a melhor coisa que você pode fazer em questão de copiar alguém. As atitudes que ele tem, começa a ter. Se você começar a ter as atitudes que ele tiver, você vai entender o que a gente está falando. Comece por você, comece pela família, comece a tratar melhor o pai, a mãe, o filho, o irmão, perdoa. Na empresa, né, a gente fala muito aqui, ó, tem que acabar a competitividade nas empresas. Não interessa mais. Seja feliz, seja alegre, vai trabalhar feliz da vida. Não interessa se o cara é teu chefe, se ele vai passar você na promoção, isso não importa. Porque o que é teu, Deus vai te dar. E é muito mais do que você imagina. Às vezes a gente quer alguma coisa por ego, mas aquilo vai trazer consequências horríveis. Às vezes é uma promoção que você não está preparado, às vezes é algo que você imagina que é, chega lá, quebra a cara, não é aquilo. Aí volta para trás, aí já perdeu o tempo, e já desmanchou o que você já tinha. Olha a bagunça que vira. Pensa assim, isso aqui me traz felicidade, então faça. Te traz felicidade? Então, se não traz, começa a entender o que precisa mudar. A gente precisa ser feliz no que está fazendo, no que está sentindo, em todos os aspectos. O que a gente vê nas pessoas, isso é ego. O ego fala alto. Ó. As pessoas trabalham a semana inteira de mau humor, em trabalhos que não gostam. Aí para quê? Para chegar na sexta, sábado, domingo e tocar o pavor. Enfiar o pé na jaca. Uma válvula de escape da semana mal trabalhada, mal dormida, de mau humor. Aí chega sexta, sábado, domingo e derrete o troço. Aí na segunda-feira tá de volta. Isso é ego. É o ego gritando, dominando. O que está aprendendo com isso? Nada. Só está sofrendo, causando problemas que lá na frente vai ter que responder. Então, vamos parar um pouquinho e começar a olhar. Né? Já viram gente que trabalha com amor no que faz, alegre, feliz? É diferente. Ou será que ninguém teve uma experiência assim de alguém, ou a pessoa mesmo às vezes, né? Cara, é diferente você ver a pessoa trabalhando com amor, com alegria ali. Você vê que o trabalho sai com uma qualidade diferente, né? A pessoa não reclama, ela trabalha 10 horas por dia, não interessa, sábado, domingo, que importância isso tem? Mas o que é? A pessoa está feliz, está alegre, trabalha 10 horas por dia, vai embora, trata bem a família, cuida do pai, da mãe, do irmão, alegre, feliz da vida. Mas o que é isso? Se encontrou. O ego ali reina muito pouquinho. Se encontrou. Aquela
cara que, aquela pessoa que se precisar virar à noite, vira, tranquilo. Se precisar ajudar, ajuda, não tá nem aí. Então, olha a diferença disso. E aí a gente tem que começar a caminhar para isso. Caso a gente não comece a caminhar para isso, vai ter umas consequências aí bem fortes. Porque a gente já falou isso aqui, vamos repetir. O planeta mudou. A vibração do planeta mudou. A energia mudou. É o que a gente fala. Até um tempo atrás podia certas coisas. Daqui para frente não pode mais. A limpeza que a gente fala... Isso. Essa limpeza que a gente fala é isso. É a mudança de energia das pessoas. Então, a pessoa que é gananciosa, que é corrupta, que gosta de prejudicar os outros, violento, o planeta não vai mais suportar isso. E as pessoas têm que mudar. E quando o planeta não suporta mais isso, ele reage de forma enérgica. A gente tem que começar a entender isso, de forma enérgica. E aí, é uns desastres naturais. O que é desastres naturais? O planeta reagindo de forma enérgica. É só isso. Então, olha o absurdo que as pessoas fazem com a natureza. Destroem de qualquer maneira. O que eles estão fazendo? Ceifando vidas. Ah, mas é uma árvore. Cuidado. Né? Não é só uma árvore, é uma vida. E se você vai de qualquer jeito, destruindo tudo, o planeta vai reagir de forma forte. E aí, catástrofes naturais, e isso, aquilo, mortes coletivas. O que é isso? É uma limpeza energética. Tem que mudar a frequência. Pode ver, às vezes você está... vamos dar um exemplo assim. Ó. A pessoa mora num lugar muito violento. Porque ela também vibra naquela sintonia. Por alguma razão, ela começa a mudar aquilo. Muda a vibração, muda a energia, começa a amar as pessoas que tem ali, começa a amar as pessoas que estão prejudicando um ou outro. Quando ela muda a vibração, que é o que a gente fala, ela começa a fazer escolhas em pensamento. Né? Ela começa, eu queria um lugar melhor para morar, eu queria uma casa diferente. As energias começam a surtir efeito. Leva um tempo. Trabalhar. Leva um tempo, 1 mês, 2, 6 meses, 1 ano, depende de cada um. Mas o tempo que for necessário, daqui a pouco a pessoa sai dali. Vai para um lugar calmo, tranquilo, vive em paz. Por quê? Mudou o interior. Ela está em paz, né? Então ela começa a fazer escolhas diferentes, e aí as energias começam a trabalhar em favor dessa paz. Então, Deus, o universo fala assim, vamos pegar a fulaninha lá que está lá naquele meio daquele turbilhão lá, e vamos apanhar lá, não sei aonde, que lá é mais tranquilo. O que isso significa? Está em sintonia vibratória com aquele lugar tranquilo. Saiu do caos ali, da violência, foi para outro lugar. Mas, se ela não mudasse o interior dela, nada disso aconteceria. Ela ia ficar ali, por quê? Sintonia vibratória. Então as pessoas querem mudar o exterior, querem mudar o mundo, querem que as pessoas mudem o mundo, mas não olham para dentro. A partir do momento que ela mudar para dentro... Às vezes até olha, né, Rafa? Mas é aquilo que a gente fala. É aquele mergulho raso. É aquele mergulho raso que é para mascarar. Então, assim, não tem como. Ou você vai, ou você vai. Se não for agora, vai ser depois. Olha só. Existe vida no universo inteiro. Tá? Existe vida, em todos os planetas existe vida. Em outra frequência. Só isso. Mas o que eu quero falar é o seguinte. Por que é que nós estamos vivendo no planeta Terra? Por que a gente não vive em Marte, por exemplo? Vamos fazer uma reflexão. Simples. Frequência vibratória. O pessoal de Marte é mais evoluído que nós. Lá não tem violência. Entendeu?
o que a gente quer falar com frequência vibratória? É isso. Agora expande, usa para tudo. Né? Como é que está o teu emprego? Como é que está o teu relacionamento com a família? Ah, tá ruim, tá ruim. Então, dá uma olhadinha dentro. Muda o que você está emanando. Tem que mudar, senão não tem como. Não vai conseguir alcançar o que quer, porque você está criando da mesma frequência. Amanhã, depois, se você conseguir, né, se a pessoa conseguir, por exemplo, vibrar, né, numa energia de Marte, vai, né, passar uma temporada lá. É assim, vai reencarnar lá em Marte, pronto. As pessoas entenderem como é que funciona. Hoje você está brasileiro, morando na sua cidade, dentro da sua família. Por quê? Porque tem que ser assim. Foi planejado assim, para você crescer nessa maneira, para você evoluir dentro dessa família, conviver com essas pessoas. Seja elas quem forem espiritualmente. Existe um porquê, existe uma razão. Muitas das vezes a gente não sabe. E não sabe porque a gente não está preparado para saber. Mas o qual que é o Nada é por importante? acaso, né? Nada é por acaso. Mas o que é importante? O importante é você aprender a amar as pessoas. Isso é importante. Só isso. Não precisa mais nada. Só aprender a amar as pessoas. De verdade, de coração. Né? Então, hoje a gente está aqui vibrando na frequência do Brasil. O Brasil tem uma frequência, é uma vibração. Então, o cara que foi morar, né, nos Estados Unidos mudou a frequência dele, vai viver nos Estados Unidos. Por que tem gente que tenta alguma coisa e não dá certo? Não mudou a frequência. Ah, não me acostumei com isso, com aquilo, com aquilo. Sim, mas não é que você não se acostumou. Você não mudou a vibração. Você não estava preparado para ir viver naquele momento, naquele lugar. Aí o ego foi antes, né? Tá vendo como é que funciona? O ego foi antes, aí não se adapta, não se acostuma. Ah, que lugar horrível, ah, que não sei o quê. Por ilusão, né? Um mar de rosas que olhou e não percebeu muitas coisas, porque o ego estava na frente, estava empolgado. Não, agora vai dar certo. Em outro país é diferente, né? A gente vai lá, e é isso, e vai acontecer, não sei o quê. Mas não mudou. Não mudou. Porque se ela mudasse, ela teria as condições que ela acha que vai ter em outro lugar, no mesmo lugar que ela está. Não tem como ser diferente. Por quê? Porque você está no lugar que você está, com as pessoas que você está, fazendo o que você está fazendo, por uma razão. Quer mudar isso? Começa a olhar para dentro. Começa a pensar diferente, a vibrar diferente. O importante é isso, a gente aprender a vibrar. Só pensar não adianta. Tem que vibrar, tem que sentir. Sabe, aquela situação assim, ó, algo mudou. Não sei o que é, mas algo mudou. É isso. Sabe? Vem de dentro. E isso a gente fala, expande para tudo. Para a família, para o trabalho, para esporte, para tudo. Para tudo. A pessoa que vibra naquilo tem resultado. Porque é crescimento ter resultado. A vida, pode ver, a vida é feita do quê? De desafios. Acho que tem até uma propaganda disso. A vida é feita de desafios. É verdade. Só que quando você alcança um, supera um, vem outro. E quando vem outro, você supera aquilo, já vem outro maior ainda, porque você está ficando bom. Você está ficando bom no negócio, aí vem outro, aí vem o maior ainda. Vou dar um exemplo assim, ó. Uma pessoa abre uma empresa, né, sozinha, e você bate, e dificuldade daqui, e vai de lá, esforço, aprendeu, cresceu. O que ela vai fazer? Vai contratar funcionário. Aí vai lá, contrata 5. Aí é aquela rolarada, né? 5 funcionários, um pensa de um jeito, outro pensa de outro, não sei o que, não sei o que. Foi. Aprendeu com os 5. O que está acontecendo? Vai crescer de novo. Aí é 15 funcionários. É 100. E vai ficando habilidoso. E vai pegando o jeito. E daqui a pouco é 1.000. E daqui a pouco é 10.000. O que é isso? Crescimento, evolução. Mas está mudando a vibração.
Então a pessoa que vibra, né, quer abrir uma empresa lá, quer trabalhar sozinha, vai trabalhar sozinha o resto da vida. Mas se ela muda atrás, busca, entender o negócio, vai ter 5 funcionários. Agora, se ela não vibra, né, que quer expandir, que quer crescer, vai ficar sozinha. E se ela tentar, olha o ego quando que está aqui, as pessoas fazem na hora errada. Se ela tentar contratar alguém, não vai dar certo. Vai contratar a pessoa errada, na hora errada, não vai dar certo. Porque o ego entrou na frente, não era tempo ainda, não estava pronto, não vibrou. Porque quando você vibra, as coisas aparecem. Aparece o fulano, ciclano, beltrano, aparece a ideia, aparece a solução, aparece de tudo que é lado. Mas enquanto você não vibrar, vai ter dificuldade. Por quê? Porque não mudou. Então aquela dificuldade que a gente fala de dificuldade é o desafio que precisa ser superado. Mas é fora? Não. É sempre dentro. É sempre dentro. Pode ver, às vezes tem pessoas muito habilidosas externamente, mas internamente, puxa vida, são pessoas complicadas, né? Pode ver. Pessoas que falam bem, né? Os políticos da vida, né? Falam bem, são especialistas, sabem muito bem, né? Uma oratória fenomenal. Mas dentro vibra o quê? Entendeu? É problema. Então a gente tem que ter esse discernimento. Esquece fora. Às vezes você pega a habilidade fora, mas dentro como é que tá? Tá bem? Tá feliz? Tá feliz com o que você está fazendo? Não, né? Então, qual que é a, a régua que mede? É a alegria, é a felicidade que a pessoa tem. Não parece, ou parece, eu não sei, mas a gente é muito feliz com o que a gente faz aqui, ó. A gente faz porque é muito bom fazer isso aqui. Falar, compartilhar as coisas que a gente tem. É muito gratificante. Não é por nada, é simplesmente por fazer. É simplesmente. E olha, que interessante. Quando não faz, sente muita falta. Mas essa falta não é uma carência, assim, é uma energia que fica, sabe a intuição? É a intuição. Faz, vai lá. Põe a cara lá. Essas coisas a gente tem que ir superando, ó. Hoje a gente trouxe um assunto, semana que vem a gente vai trazer outro, a gente tem que estudar, a gente tem que correr de atrás, a gente tem que tirar tempo. Né? Isso a gente tem que conciliar com o trabalho, com isso, tem que conciliar com tudo. Mas é muito bom. E sabe o que é o mais interessante? Dá tempo de fazer tudo, ainda sobra para descansar, ou fazer qualquer outra coisa. Dá tempo de fazer tudo. Tudo mesmo. Sabe por quê? Porque quando a gente está em harmonia, as coisas se resolvem muito rápido. Então, vou dar um exemplo assim, ó. Por exemplo, a gente vai, sei lá, vai no banco. Quando você está bem, está alegre, está feliz, está em harmonia, por incrível que pareça, você pega as pessoas, tá, que também estão naquela sintonia. Olha que interessante. Quando você quer resolver as coisas, você quer fazer rápido, você quer fazer bem feito, você entra em sintonia com esse tipo de gente. Então você vai no banco lá, enfrentar a fila e tal, você pega as pessoas que querem resolver teu problema, você pega as pessoas de bom humor, sabe? É uma coisa impressionante. E assim, essas coisas vão chamando a nossa atenção. E muitos tempo atrás a gente nem percebia isso. Mas com o tempo você vai percebendo. E quanto mais em harmonia você tiver, mais as coisas se resolvem. Por quê? Isso é evolução. Para que ficar perdendo tempo numa fila se você pode ir lá resolver rapidinho e outro desafio, outra coisa? De novo, expande para qualquer coisa. Então, abrir uma empresa, vai fazer... Pensa em crescer. Rápido
rápido ainda. Mas os desafios que vão aparecendo, cata eles e resolve. Se tiver que estudar, estuda. Se tiver que ler 10 mil livros, lê 10 mil livros. Você vai ter condição de fazer isso. Porque é para o teu crescimento. Né? É uma escolha. E aí que entra nosso tema. Essa escolha é do ego ou é para o crescimento espiritual? O ego vai ver coisas materiais, vai ver facilidade, vai agir por impulso, ansiedade, quer resolver rápido, quer competir. Cuidado com competição. Você pode competir saudável. Saudável. Seja saudável na competição. Mas não é o que a gente vê por aí. É aquela competição agressiva. Hoje é sempre querer se mostrar melhor do que o outro. E a gente sabe que isso não é real, né, Rafa? A gente sabe que todos nós temos habilidade e somos competentes em tudo que fazemos. Temos isso porque nós recebemos isso. É da nossa essência. E outra, nós somos criados assim. E aí começam a burlar as coisas, né? Porque quer aquilo, aí começa a burlar na competição, aquela coisa injusta. Aí o justo, pode ver, quanta reclamação tem. Ah, a gente que é justo, aí sempre se ferra. É verdade, materialmente falando. Materialmente falando, é verdade. Agora, espiritualmente, não. Vai ter uma surpresa, né? Quem faz e quem recebe. Mas é muito melhor ser justo, ser honesto, com certeza. Aquela situação, né, que muitas vezes as pessoas falam, o que adianta você ser bom, teu coração bom, os outros só te atropelam, só passam por cima de você. O que você ganha com isso? Não é o que eu ganho, é o que eu sou. É diferente. Eu não estou a fim de ganhar, nem perder, entendeu? Eu quero fazer o que tem que ser feito, tá tudo bem. O resultado vem de qualquer maneira. De qualquer maneira vai ter o resultado do esforço, do trabalho, da dedicação, da disciplina, da vibração, da harmonia. Você tem que começar a olhar isso. Se tem isso dentro, manifesta fora. Vai ter resultado. Às vezes a gente vê competição, todo mundo almeja o primeiro lugar. Ah, ok. Faz parte do jogo. Mas às vezes, para alguém, o quinto, o quarto lugar vai trazer crescimento para ela. Será que as pessoas conseguem compreender isso? Às vezes não é o primeiro lugar que vai trazer o crescimento espiritual que ela precisa, mas ela quer estar lá. Aí ela se frustra quando não tem, fica decepcionada. Mas às vezes o crescimento espiritual é ela ganhar o quarto, o quinto, aprender com aquilo, competir de novo, ficar melhor, insistir, persistir. Então, a questão não é o resultado em si, é o que a gente aprende no caminho. É caminhada. É mais importante caminhada. Do que o todo. Só que a gente não pode ver com o ego, só materialmente, que aí vai dar problema. Porque a gente não consegue enxergar, não consegue ter a percepção do todo. Agora, quando a gente olha espiritualmente, é diferente. Começa a perceber coisas que você não via. E aí você começa a tomar certas decisões muito mais assertivas. Muito mais assertivas. E, às vezes nas decisões você sai perdendo pro ego. Mas espiritualmente você sai ganhando tanto que lá na frente você vai ter a recompensa. Pode prestar atenção para você ver. Por quê? Porque é questão de energia. E questão de energia não tem como mentir, não tem como enganar. É o que é. Então a pessoa... É presente, né? A pessoa que fala assim, eu sou feliz, e vibra naquilo, não tem como ela ser diferente. Você
percebe. Agora, o outro que fala assim, eu sou feliz, mas se dá uma olhadinha dentro da bola do olho, né? Você vê uma tristeza lá dentro. Você vê um vazio. E tudo bem. Só que ela está querendo... Por quê? Mascarar a situação. Materialmente, ok. Fisicamente, ok. Sorrisão no rosto. Mas a energia não mente. Por isso que a gente fala. Quando a gente se conecta com Deus, ninguém mais engana. Você percebe isso. E você não vai fazer nada. Simplesmente você percebe, não faz negócio com esse, não vai naquele. E as coisas vão vir pra gente. Porque a gente precisa crescer. As coisas, os desafios vão vir pra gente crescer, pode ter certeza. Sempre. Se a pessoa... Sempre, né? Se a pessoa pegar agora e declarar, né, afirmar, pensar, escolher, falar assim, ó, eu quero crescer profissionalmente, pessoalmente, tá lá. Quer crescer realmente, as oportunidades começam a vir. E aí as escolhas, né? A facilidade de um lado, o caminho árduo do outro, começar a entender isso. Mas, se a pessoa quiser, vem. E vem rápido. E vem rápido de acordo conforme ela esteja pronta. Quem pronta? O Espírito. É um exemplo bem fácil de ver, é bem legal. Ó. Já percebeu que tem pessoas que fazem faculdade de alguma coisa? Só para entender, ó. Mas espiritualmente não estão prontas, ela leva um bom tempão para daí fazer as coisas. Pode ver. Se forma todo mundo igual, leva 10 anos depois de formado e começa a exercer. Tem pessoas que são assim. Porque espiritualmente não está pronta. E está tudo certo. Mas ao contrário, tem gente que já saiu da faculdade, já sai acelerado, fazendo as coisas. Você fala nossa, 2, 3 anos já tem pós-graduação e não sei o que, e por aí vai. Por quê? Espiritualmente estava preparado para aquilo. Os dois está tudo ok. Mas é para as pessoas entenderem isso. É dentro o negócio. É dentro. É dentro. Você tem que mudar dentro. Você tem que estar preparado dentro. O que é esse preparado? Aprender o que você tiver que aprender. De novo. Se você tiver que perdoar alguém, perdoa. Isso é estar preparado. Se você está com ansiedade, começa a controlar a ansiedade. A ansiedade não faz bem. Para as escolhas, né? Nem para as escolhas. Com ansiedade você escolhe tudo errado. Você age no impulso. Está com raiva, começa a controlar a raiva, troca isso. Tem que ter paciência, compreender o outro, começar a vibrar no amor. Tem que vibrar no amor. É mudar a vibração geral, né, Rafa? É um todo. Tem que estar alegre. Faz as coisas alegres, de bom humor. Ah, não sei como é que eu faço isso, porque eu sou... Olha para dentro. Começa a praticar o bom humor. Começa a botar energia de bom humor para você ver se você não dá risada de você mesmo. Você não dá risada das... Você dá risada de você mesmo. Você se acha engraçado. Então, você veja que tem solução para as coisas, mas a gente precisa aprender. Só aprender. Ai, mas eu me acho feio que isso, que aquilo. Né? Começa a se achar bonito. Começa a olhar diferente. Ah, mas eu não gosto disso, daquilo outro. Tá. Você não gosta, começa a gostar. Ah, mas não é assim que funciona. Pior que é assim que funciona. Porque é energia. Ah, mas eu não vou mudar a cor do olho. Não, você não vai mudar a cor do olho. Mas você vai mudar a vibração. Mudando a vibração, você vai achar lindo aquele olho que você achava horrível. Tira o ego. Sai fora, ego. Ah, eu estou gordo, mas eu quero estar magro. O ego, ele gosta de comparação. Ele está se comparando o tempo inteiro. E te comparando, né? Porque ele te coloca nessa situação.
De comparação. Sim, você se compara aos outros o tempo todo. Aí você tá gordo. Aí eu queria estar magro. Aí eu me acho feio gordo. Quer ficar magro? Ok. Mas se acha lindo, gordo ou magro, não importa. Se acha lindo, né? Muda o motivo da magreza. É para saúde, é para ter um corpo diferente. Não porque você é feio ou isso, aquilo. É vibração. Mudou a vibração, muda o jeito que você vê as coisas. Aquilo que eu falo, né? O ego, ele acha que é. A nossa consciência sabe que é diferente. O ego está sempre achando isso, achando aquilo. Já a consciência fala, não, ela sabe exatamente o que é. Então não tem dúvida. E dentro do que a gente falou, todo mundo tem um poder enorme dentro de si. O que importa se tem cabelo, se não tem, se tá branco, se tá preto, se tá ruivo. Não importa isso mais. Porque você coloca a energia que você quer. Coloca a energia que você quer e aquilo começa a se transformar. Por incrível que pareça. Vai ser a mesma coisa, mas é diferente. Não tem outra explicação. É essa explicação que tem que ser. É a mesma coisa, mas é diferente. Começa a olhar, faz um exercício. Pega alguém, alguma coisa que você acha feio, alguém que você acha, né? Pega parente que está mais próximo, pega pai, mas sei lá, qualquer um serve. E começa a olhar com ela com amor, com carinho, mas se concentra. Faz esse exercício para você ver. Ou alguma coisa que você tem e não gosta, começa a olhar com amor, com carinho, para você ver se não muda. Você vai amar aquilo e não mudou nada. Mudou o jeito de você ver as coisas. E é isso que tem que acontecer. A gente tem que mudar o jeito de ver as coisas. Aonde que reflete isso? Em lugares que as pessoas verem crise. Com essa mudança, as pessoas enxergam oportunidade. Tá vendo como se expande o negócio? Se expande. E aí, assim, ó, você cria beleza onde não tem. Só que quando você faz isso, as coisas começam a mudar, as energias começam a mudar, e o que está lá começa a mudar também. Você muda um negocinho aqui, você põe no lugar certo, você pinta da cor certa, você se ajeita do negócio. É essa mudança, é a mesma coisa, é a mesma casa, mas você pendurou uma flor diferente lá, fez toda a diferença do mundo. Porque É energia, né? Energia, porque você está emanando aquele amor, aquela beleza para aquilo. E a coisa vai se comportar daquele jeito. Aí você vai olhar, nossa, minha casa era feia porque estava mal pintada. Você vai lá e pinta com a mesma cor, só que você pinta bem, né? Arruma um enfeite aqui, um enfeitezinho lá, com a coisa mais linda do mundo, você não fez nada. Ou às vezes, são exemplos que a gente dá, né? Às vezes você só limpou, tá com uma poeirinha lá, você passou um pano, aquilo ficou a coisa mais linda do mundo. Só limpou, a casa tá ali. Mas o que que é? É como você vê as coisas. E aí a gente fala, o planeta. Como que você vê o planeta? Você vê o planeta maravilhoso, cheio de vida, espetacular, com essa natureza esplêndida, com esse céu azul, com esse sol maravilhoso? Ou você vê um planeta feio, violento, agressivo, de pessoas ranzinhas? Olha, é o mesmo planeta. Mas quem está vendo? Quem está vendo o planeta? E aí que a gente, para finalizar, já deu horário, a gente volta lá atrás. Você, eu, todo mundo, criamos a nossa realidade. Se a gente começar a pensar, a vibrar que o planeta é um lugar maravilhoso, ele se transforma. É aí que é a beleza da coisa. Ele se transforma. Vai se transformar. Não tem como ser
gente mudou a vibração, mudou a energia e tudo vai, né? Você muda dentro e aí você começa a mudar fora. E muda. É sensacional. E vai expandindo, né? Expande mesmo. Beleza, gente? Já deu o nosso horário. Beleza? Nós passamos, né? Como sempre, né? De praxis. Então, beleza. Boa noite. Obrigado pela presença de cada um. Semana que vem estamos de novo. Firme e forte. Boa noite, pessoal. Fiquem com Deus. Até quinta-feira que vem, se Deus quiser. Beijo. Tchau, boa tchau. noite a todos. Tchau.